Estamos acostumados a separar os assuntos militares da arte diplomática, mas existe o conceito de diplomacia militar. O que é isso exatamente? O que isso inclui e como é implementado? Existe uma profissão inteira, o diplomata militar. Na maioria das nossas embaixadas em países importantes, há adidos militares, chefiados por um adido militar. E em países grandes, em países aliados, há também adidos aeronáuticos, adidos navais, caso seja uma potência marítima. E eles têm funcionários adjuntos oficiais que trabalham diariamente no desenvolvimento das relações militares. Essa estrutura faz parte da embaixada de acordo com todas as nossas normas e leis. Portanto, a ligação entre diplomatas militares e diplomatas civis não é algo novo. Ainda mais considerando aquela famosa frase sobre nossos aliados, o Exército e a Marinha, mas agora também temos as forças aeroespaciais, é claro, e muito mais. Mas agora fica comprovado que esta é uma verdade incontestável, porque em certo momento, nos anos 90, muitos dos nossos políticos com determinadas visões achavam que havia chegado uma era de prosperidade e que o fator força nas relações internacionais tinha passado para segundo plano ou até mesmo desaparecido completamente. Isso não é verdade e nós vemos isso hoje. Por isso, a combinação dos esforços dos militares em sua profissão direta de garantir a segurança da pátria no campo de batalha, dos diplomatas militares que conduzem negociações complexas com seus colegas, muitas vezes de forma confidencial, e dos diplomatas civis é a chave do sucesso para aqueles estados que desejam ser respeitados na arena internacional, resolver suas questões e garantir seus interesses legítimos. É possível dizer qual papel Sergei Kuzhugetovich Shoigu desempenhou no desenvolvimento da nossa diplomacia militar? Sergei Kuzhugetovich, quando atuou como ministro da Defesa, manteve um contato ativo com seus parceiros. Sem dúvida, a principal atenção era dada aos nossos aliados na organização do Tratado de Segurança Coletiva e a outros países da Comunidade dos Estados Independentes. Eram realizados eventos regulares que, sob a coordenação do Ministério da Defesa, tiveram grande repercussão e conquistaram popularidade. Isso inclui também as conferências internacionais, que foram frequentadas por dezenas de ministros da Defesa ou seus adjuntos. Nos anos 80, 90, eu falei em cada uma dessas conferências. É um evento internacional de grande porte. É, claro, também o Fórum Exército. Sem dúvida, também são os eventos anuais militares esportivos de grande importância. O famoso biatlo era bastante popular entre muitos de nossos parceiros no exterior, inclusive na Ásia, na África e na América Latina. As exposições anuais que eram realizadas atraíam grande atenção do público e dos especialistas. Portanto, tudo isso faz parte da diplomacia militar, mostrar do que o seu exército é capaz e como essa experiência pode ser compartilhada com base em benefícios mútuos, com base em nossas relações de aliança. Agora, durante a fase ativa da Operação Militar Especial, isso também é uma oportunidade forçada de mostrar o que podemos fazer e o que temos. Como disse o presidente, fomos provocados por muito tempo. Até o último momento, buscamos alcançar um resultado que atendesse aos interesses de segurança de todos os países da Europa. Trabalhamos, inclusive, com métodos de diplomacia militar, aliás, porque as negociações, ainda em dezembro de 2021, aconteciam no formato de delegações mistas, com a participação tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto do Ministério da Defesa. Mas naquela época não nos ouviram. E entendemos, como disse o presidente, que aquela situação que existia em nossa liderança, com esperanças de que o Ocidente ainda agiria de forma honesta conosco, como era antes de fevereiro de 2022, não se repetiria mais. Em fevereiro de 2022, finalmente compreendemos que devemos contar apenas conosco. E, sem dúvida, o Estado do Exército, naquele momento, teve um papel decisivo para que o presidente tomasse essa decisão inevitável.
Em 2014, como ele disse recentemente em uma entrevista, o Exército dificilmente estava preparado para esse tipo de ação. Por isso, agora estamos demonstrando no campo de batalha do que somos capazes, o que sabemos fazer, o que temos e o que conquistamos ao longo desses anos, nas últimas décadas. E o interesse que os parceiros demonstram pelas nossas conquistas mostra que, de fato, há conquistas e elas são bastante significativas. E é possível dizer algo sobre o papel que a personalidade dele desempenhou no estabelecimento de contatos com seus colegas de outros países? Sergei Kuzhugetovich, ele é, em geral, uma pessoa comunicativa e sabe encontrar a abordagem certa. Eu não estive presente nas negociações pessoais dele com os ministros da Defesa, por motivos óbvios, mas durante bastante tempo tivemos o formato 2+2, ministros das Relações Exteriores e ministros da Defesa. E, mais ou menos de 2013 até provavelmente 2022, 2021, esse formato foi utilizado de forma bastante ativa e eu e Sergei Kuzhugetovich participamos de cerca de uma dezena desses encontros. Entre eles estavam esses formatos 2+2, com os americanos, ingleses, japoneses, italianos, com indianos, brasileiros, egípcios. Esses são provavelmente os principais que me vêm à mente agora. É um tipo bastante interessante de diplomacia, um trabalho militar diplomático, mas antes de tudo diplomático porque se trata de negociações, porém com um forte componente militar. Participam tanto os chefes dos Ministérios das Relações Exteriores quanto os chefes dos Ministérios da Defesa. Depois, algumas questões são discutidas em um formato de debate livre. Sergei Kuzhugetovich sempre demonstrou um profundo conhecimento do assunto relacionado ao desenvolvimento do exército russo e dos objetivos estabelecidos pelo presidente nos documentos doutrinários. É possível lembrar de alguma negociação específica nesse formato 2+2 que lhe pareceu mais característica ou onde se manifestou? Isso foi há muito tempo. Com os países ocidentais, a Grã-Bretanha, acho que foi por volta de 2013, no Japão um pouco mais tarde. Mas algo realmente notável. Sabe, nossos assistentes registravam tudo no papel. Há relatórios, há atas. Vamos tentar lembrar daquela época em que ele era ministro de situações de emergência, de situações extraordinárias. E foi nesse período, durante os bombardeios na Iugoslávia, que organizaram a ajuda humanitária. Naquela época, nosso Ministério de Situações de Emergência se destacou muito. Você poderia relembrar o trabalho conjunto de vocês sobre essa questão? Foi aí que começamos, aliás, foi aí que começou o nosso contato. Com base nisso, quando em 1999 o Ocidente, em violação de todas as normas do direito internacional, pela primeira vez na Europa do pós-guerra, usou força bruta, incluindo bombardeios de alvos civis contra um Estado europeu, membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Isso foi, eu diria, um crime marcante cometido por nossos colegas ocidentais. Agora eles tentam dizer que a força foi usada pela primeira vez na região da Ossétia contra a Ucrânia. Eles mentem e eles sabem disso. E nenhuma ameaça por parte da Sérvia foi dirigida ao Ocidente. Ninguém estava construindo nenhuma infraestrutura militar nas fronteiras dos países ocidentais, como os ocidentais fizeram junto com a Ucrânia, bem nas nossas fronteiras. Portanto, isso pesa na consciência deles. E naquela época surgiu imediatamente uma enorme quantidade de refugiados. Mas antes dos refugiados, quando as nuvens já se formavam e todos entendiam que a OTAN estava prestes a iniciar sua agressão, o Ministério de Situações de Emergência ajudou ativamente na evacuação dos nossos compatriotas, dos nossos cidadãos da Sérvia, que não eram poucos por lá. Depois ajudaram a organizar o fornecimento de algum tipo de ajuda humanitária básica. Naquele período, aliás, as habilidades de negociação de Sergei Kuzhugetovich eram muito requisitadas porque eles naturalmente faziam a evacuação e entregavam a ajuda humanitária por via aérea
E o espaço aéreo sobre a Iugoslávia estava sob controle do Ocidente, por isso era necessário entrar em contato direto. Foi então que nós dois entramos em contato, mesmo que à distância. Quando eu era representante da Rússia em Nova York e ele estava à frente do Ministério de Situações de Emergência, nós coordenávamos no Conselho de Segurança as decisões necessárias para abrir o espaço aéreo com o objetivo de entregar ajuda humanitária. Depois, aliás, depois que essa guerra, que durou mais de 70 dias, terminou com a adoção da Resolução 1244 do Conselho de Segurança, que estabeleceu o princípio de resolução e que, aliás, o Ocidente, assim que conseguiu salvar as aparências, encerrando essa guerra com pelo menos algum documento, mas essa resolução o Ocidente não cumpre, porque essa resolução prevê que Kosovo é parte da Sérvia, que a Sérvia tem o direito de ter seus policiais e agentes alfandegários no território de Kosovo. Tudo isso é categórico, rejeitado pelo Ocidente em violação da decisão do Conselho de Segurança da ONU. Então, em 2004, instigados pelo Ocidente, os albaneses do Kosovo organizaram um pogrom contra a população sérvia em Kosovo, contra os santuários ortodoxos. Novamente surgiu uma enorme onda de refugiados, aos quais também ajudou o nosso Ministério de Situações de Emergência, entregando desta vez não apenas produtos básicos necessários para a sobrevivência diária, por assim dizer. Lá havia também tendas, usinas elétricas, aparelhos de purificação de água, enfim, tudo o que de modo geral é necessário para o funcionamento pleno de uma pessoa. E em 2008, em 2011, eu me lembro, eu já estava aqui trabalhando em Moscou, nós coordenávamos tudo daqui. Houve ainda mais 2 grandes campanhas de entrega de ajuda humanitária. E depois que a agressão ocidental terminou e se estabeleceu um certo equilíbrio, um status quo, o Ministério de Situações de Emergência participou ativamente, sob a liderança de Sergei Kuzhugetovich, no programa de desminagem. Esse programa durou muitos anos, agora nem consigo lembrar exatamente quantos. Mas eles cobriram mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, retiraram cerca de 15 mil artefatos explosivos, então isso também é uma contribuição concreta para a nossa cooperação com a Sérvia na área de combate a desastres naturais e situações de emergência. Naqueles mesmos anos, por iniciativa dele, foi criado na cidade de Niš o Centro Humanitário Russo-Sérvio, que funciona até hoje. Lá estão localizados socorristas russos e sérvios e seus serviços em caso de catástrofes naturais, especialmente em caso de incêndios que acontecem todos os anos na Europa, são muito procurados. Sim, naquela época o hospital foi montado muito rapidamente, depois foi transferido. Mas os sérvios, embora sejam um povo próximo e irmão para nós, não viveram conosco no mesmo território. E também houve conflitos na Ossétia do Sul, na Abcásia, onde Sergei Kuzhugetovich também desempenhou a missão de negociador. Na sua opinião, o quanto isso foi difícil para ele e, em geral, quão complexa é essa tarefa? Essa é uma tarefa extremamente difícil. O quanto foi difícil para ele, não posso dizer, porque ele lidou com essas tarefas. E no que diz respeito à Ossétia do Sul e no caso da Abcásia, estamos falando do ano de 92, 93, no caso da Abcásia. Em ambos os casos, foram criados mecanismos especiais de negociação. No caso da Ossétia do Sul, foram estabelecidas comissões mistas de controle, se não me engano agora, cujo co-presidente era Sergei Kuzhugetovich Shoigu. E no caso da Abcásia, uma comissão unificada, e lá também ele era co-presidente. E na Ossétia do Sul, afinal, foram destacados os soldados de paz, que também, de fato e formalmente, atuavam dentro do seu mandato.
Os soldados de paz da Rússia, da Geórgia e da Ossétia do Sul, um batalhão de cada que, bem, cumpriam seu serviço com sucesso variável, mas no geral garantiam uma relativa tranquilidade, que foi abalada pela agressão contra a Ossétia do Sul, iniciada por Saakashvili em 2008, quando seus aliados da OTAN lhe deram esperanças de que ele certamente se tornaria membro da Aliança do Atlântico Norte. E aí ele perdeu a cabeça. Sergei Kuzhugetovich acumulava, tanto na Ossétia do Sul quanto na Abcásia, as funções de socorrista, de entregador de ajuda humanitária e de negociador. Ele tinha relações pessoais com todos aqueles líderes que naqueles anos decidiram promover as ideias de independência, sendo que essas ideias não contavam com amplo apoio entre os povos dessas atuais repúblicas independentes. Agora, passando para o nosso tempo e para o Conselho de Segurança. Quais áreas da atividade de política externa do nosso Conselho de Segurança podem ser consideradas prioritárias? Bem, as diretrizes da atividade do Conselho de Segurança são determinadas pelo presidente da Federação Russa. Não há áreas principais ou secundárias lá. É uma abordagem abrangente para todos os aspectos que garantem a segurança, principalmente no contexto da proteção dos interesses do indivíduo, da sociedade e do Estado contra quaisquer ameaças externas e internas. Assim, as ameaças internas receberam atenção especial nos primeiros anos da presidência de Vladimir Vladimirovich Putin, por razões compreensíveis, considerando o estado em que a Rússia se encontrava na época e as esperanças ilusórias que estavam associadas com os benefícios do mundo civilizado, no qual, por assim dizer, fomos aceitos, e assim por diante. Mas neste momento, quando a Rússia já resolveu internamente os problemas de sua unidade, quando o povo, com exceção daqueles que agora provavelmente já estão bem longe no exterior, apoiou totalmente o caminho de retorno às nossas raízes, de retorno às nossas tradições, de fortalecimento da unidade de todos os povos do nosso país multinacional, passamos a representar riscos para a dominação ocidental. E, objetivamente, bem, todos nós sabemos o que aconteceu nas últimas décadas. Objetivamente, agora, as ameaças externas representam um perigo maior para nós, já que o Ocidente decidiu simplesmente eliminar um concorrente que se fortaleceu internamente. Mas o Ocidente, como sempre, não enxerga muito longe e não conseguiu prever, embora devesse conhecer a história, devesse conhecer as qualidades do nosso povo, mas por algum motivo não conseguiu prever que transformar a Rússia em um alvo de guerra híbrida, na esperança de desmembrar nosso país, só fortaleceria o Estado, só fortaleceria a sociedade, e foi exatamente isso que aconteceu. É isso. Bem, como se diz, não querem aprender com os próprios erros, ainda mais agora que, como já falei abertamente, novamente levantam contra nós a ameaça nazista, sob bandeiras literalmente nazistas. E mais uma vez, praticamente toda a Europa está sendo mobilizada para tentar nos derrotar. Por isso que o Conselho de Segurança lida com todas essas questões. E a pessoa que é o secretário do Conselho de Segurança, sob quem trabalha o aparato do Conselho de Segurança, eles cumprem ordens diretas do presidente. E é o presidente quem avalia como essas pessoas desempenham seu trabalho. E quais qualidades pessoais, então, de Sergei Kuzhugetovich podem se manifestar ou se manifestam de forma mais marcante lá? Bem, Sergei Kuzhugetovich já é um dos, provavelmente, o mais antigo servidor público em atividade, sem qualquer exagero. Desde 1990, se não me engano, ele já ocupa cargos públicos, então não lhe faltam qualidades. Ele tem uma enorme experiência nas áreas. E o trabalho de pacificação,
sobre o qual conversamos quando isso aconteceu no sul do Cáucaso, no Transcaucaso e nas áreas de assuntos militares, construção militar, bem como nas áreas de construção em geral, porque ele também é um construtor por vocação, no sentido mais amplo da palavra. E provavelmente essa experiência é associada a um grande conjunto de questões que ele resolveu na arena internacional, no âmbito da cooperação militar internacional. Claro, tudo isso é muito importante para o cumprimento claro e impecável das funções decorrentes desse cargo. Um dos principais, um dos cargos de liderança em nosso país, para a implementação das decisões do presidente, tanto em assuntos internos quanto internacionais. E relações pessoais estabelecidas com parceiros estrangeiros, contatos, simpatias, digamos, entendimento mútuo, isso tem importância? Bem, você sabe, talvez para eles isso tenha algum significado. Para nós, o principal, que nem é preciso falar separadamente sobre diplomatas militares ou civis. Essa é uma característica sem a qual um político não será bem-sucedido. Você, junto com Sérgio... desculpe. Você, junto com Sergei Kujugetovich, respondeu e continua respondendo, bem, pelos blocos mais importantes da atividade do nosso Estado. E afinal, é possível de alguma forma abarcar a dimensão dos temas que entram na zona de competência e responsabilidade de Sergei Shoigu? Bem, acabei de dizer que a área de competência do Conselho de Segurança, liderado pelo presidente e, consequentemente, com orientações e diretrizes para o secretário e sua equipe, é garantir os interesses e a proteção do indivíduo, da sociedade e do Estado contra todas as ameaças internas e externas. Isso é determinado pelo presidente, não sou eu quem determina. Isso está nos documentos que descrevem as funções e tarefas do Conselho de Segurança. Sem dúvida. E o senhor pessoalmente como definiria ou continuaria essa lista? Sergei Shoigu é funcionário político, construtor ou quem mais? Nós acabamos de falar sobre isso. Ele é tanto comandante militar quanto estadista e, claro, também construtor. Ele também é um salvador, afinal foi ele quem construiu do zero o Ministério para Situações de Emergência na época. E também é diplomata militar. Eu contei para você como nós trabalhamos juntos, tanto na diplomacia militar quanto na civil. Claro, é uma pessoa versátil, amplamente erudita e com boas ambições. Como você explicaria o fato de que a consciência popular une vocês? Vocês aparecem o tempo todo em dupla. Eu não sei. Não recebemos nada por essas camisetas e não queremos receber. É agradável. Não vou negar, é bom quando te reconhecem, quando te apoiam. Acho que a explicação está justamente naquilo que já conversamos. Ou seja, que após termos restaurado a unidade do país e ele ter começado a se desenvolver rapidamente, o Ocidente passou a enxergar cada vez mais uma Rússia forte como uma ameaça. Por isso, um exército forte e uma política externa firme, mas compreensível, acabaram se tornando prioridade. Foi simplesmente assim que a história se desenrolou. E você já mencionou que começou a trabalhar junto com Sergei Shoigu pela primeira vez durante a resolução do conflito na Iugoslávia. Mas quando e em que circunstâncias vocês se encontraram pessoalmente pela primeira vez e que impressão ele lhe causou nessa ocasião? Sergei Ruzich veio uma vez a Nova York. Isso aconteceu uma vez quando eu trabalhava lá. Foi isso. Bem, e isso foi à noite, quando eles aterrissaram. Nós, a delegação, meus adjuntos, jantamos com eles, nos conhecemos, conversamos, traçamos planos para o futuro. E basicamente foi assim que nos conhecemos e, desde então, ou por telefone, ou por correspondência cifrada depois, quando já voltei para Moscou, pessoalmente,
Colaboramos de perto nas mais diversas áreas. Aliás, em Nova York, no final da minha estadia, surgiu mais um tema relevante onde nosso Ministério de Situações de Emergência foi envolvido, isso é o Iraque. E quando começou a agressão ilegal contra o Iraque em 2003, eu me adiantei um pouco. Antes de os americanos e britânicos prepararem sua agressão, funcionava desde o final dos anos 90 até provavelmente o início de 2003, um esquema chamado petróleo em troca de alimentos, já que o Iraque estava sob sanções, então havia uma proibição total da compra de petróleo iraquiano. Para que a população não sofresse tanto, foi criado esse esquema em que o Iraque tinha permissão para vender, sob controle internacional, uma certa quantidade de petróleo e, em troca, recebia alimentos. E nesse esquema de importação, na importação de alimentos, o nosso Ministério para Situações de Emergência também participava. Então, nossos caminhos se cruzavam em muitos lugares. E com a minha chegada para trabalhar na Federação Russa, por decisão do presidente Putin, nós nos comunicamos praticamente todos os dias. E para finalizar, na sua opinião, quais qualidades humanas gostaria de detalhar um pouco mais sobre elas, de Sergei Kujugetovich, ajudam-no a cumprir por tanto tempo as tarefas mais importantes do nosso Estado? Bem, eu já falei sobre isso. Ele tem uma experiência enorme, uma visão de mundo ampla, uma força de vontade imensa, a habilidade de formar uma equipe e liderar essa equipe com firmeza para alcançar resultados. E, ao mesmo tempo, tivemos muitas oportunidades e ainda temos de passar nosso tempo livre juntos com nossos amigos, praticando esportes, eu jogando futebol, ele hóquei, e também lidando com muitas questões relacionadas aos cargos públicos de Sergei Kujugetovich, incluindo a Sociedade Geográfica Russa, à qual ele dedica muito esforço e tempo, incluindo a criação de um canal de televisão e outras formas de popularizar nosso país. Veja como o turismo interno está crescendo de forma intensa, quase explosiva, e esse interesse não. E, em grande parte, isso é resultado daquela popularização que a Sociedade Geográfica Russa realizou e continua realizando. Portanto, a combinação de todas essas qualidades, tanto profissionais quanto humanas, certamente ajuda no trabalho em qualquer área, como agora o Sergei Kujugetovich está nos mostrando. Acho que é tudo da nossa parte. Certo, muito obrigado. Obrigado a você também.